Pode entrar. Boa noite, senhores. Já encerramos às 21 horas em ponto a votação. O sistema agora automaticamente está passou para a fase de apuração, que é feito em Brasília, na sede da empresa que foi contratada para o sistema, e em questão de 5 a 7 minutos nós devemos estar recebendo o resultado. Durante esse período da tarde, eu tenho algumas informações ainda para trazer aos senhores. Assim que começou a eleição, me foi enviada a 0ª, que é a lista de que a urna se encontra zerada, não tem voto nenhum. Também nesse período eu tive o prazer de convidar o Alfredo Flandoli para secretário, que nós dois não somos candidatos, preenchemos as condições, para secretário da Assembleia, para quem eu vou passar, que vai assinar a ata comigo ao final, e eu estou passando a lista, então, que foi feita às 12h59, com as urnas zeradas. Ok? Alfredo, dá uma boa noite aí, pessoal. O dele está aberto também, né? Bem rapidinho, muita honra de estar aqui. Fui conselheiro, sou conselheiro até a nova turma que vai tomar posse, né? Dia 29, não, daqui 15 dias, não sei, mas não importa. Então Dia 19. Vivenciei muitas vezes esse momento, né, de muita ansiedade, de expectativa, de emoção, porque o Conselho atrai, é um órgão muito importante no clube e vai continuar sendo. E pela lista das pessoas que se candidataram, eu posso até, quer dizer, não preciso antecipar nada. Eu conheço a maioria dos candidatos e posso dizer que o Conselho vai ser muito bem representado, vai ter participantes muito bons. Eu acho que vai prevalecer um equilíbrio, seja de idade, seja de velejadores, lanceiros sociais, etc. Então eu acredito muito, primeiro no Conselho em si, no que ele é, no que ele significa, que é um dos órgãos mais importantes segundo pelo estatuto do clube, né? E pelas pessoas que participam e também das pessoas que vão participar. Então sejam bem-vindos. Muito obrigado. Aí, Durante também o período de votação, nós já fizemos aqui, nós temos uma plateia, vocês não estão vendo, mas nós temos aqui 2 ex-comodoros, o atual comodoro, 3 diretores, o Zayunes, Roberto Moreira Lima, o nosso vice-comodoro, o Fred, o Alex, Primo, Paulo, o Pucci e o Paulo, também diretor tesoureiro. E nós fizemos a nomeação que o Estatuto exige de um fiscal e um escrutinador, que são as pessoas que vão comigo abrir o envelope, quando recebemos o envelope, que aliás já está pronto aqui o resultado. Então, nós vamos fazer aqui um pequeno intervalo. Eu quero só dar uma informação aos senhores que, pelo sistema que nós estamos acompanhando aqui, nós devemos ter 252 votantes. O que deve trazer aqui é esse mesmo resultado, 252. Eu pediria então licença, nós vamos aqui na sala assinar esse termo, que o fiscal e o escrutinador nos acompanhassem aqui por 1 minuto. E é só questão de abrir a lista e pegar a assinatura de todo mundo e retornar. Se desliga um pouco para mim. Espera, esse é o resultado, né? Tá. Senhores, já temos o resultado, recebemos, que eu vou passar agora a ler, a apresentar para os senhores. Antes de publicar os resultados, eu pergunto se alguém tem alguma objeção quanto ao processo de eleição. Ou seja, voto eletrônico, sobre a forma em que ela foi executada. Então, se não houver nenhuma objeção, se não recebemos também pelos sites nenhuma objeção, nós damos o processo eleitoral como validado. Em seguida, eu quero agradecer ao Conselho atual, o Conselho que exerceu até agora, a todos os conselheiros, são sócios, se dedicaram ao clube, foram 24 conselheiros e mais o ex-comodoro, que é o Gandini, que encerram o seu mandato nesse momento.
antes de eu homologar o resultado dos novos conselheiros, eu tenho que encerrar o mandato do conselho anterior. Agradeço a todos, eu participei como diretor, como secretário nesse conselho e pude acompanhar o trabalho de vocês e, em nome do quadro social, eu agradeço aos 25 membros efetivos que participaram desse conselho anterior e se dedicando e trabalhando ao crescimento do clube. Agradeço um agradecimento especial ao presidente do conselho, Paulo Isola, com quem eu tive o prazer de trabalhar junto como secretário e que sempre nos deu muita liberdade e trouxe uma tranquilidade muito grande a esse conselho. Então eu declaro terminado o mandato do Conselho 2023-2020-2023. Nesse momento eu passo a enunciar o nome dos eleitos. Em primeiro lugar, Marco Fanucchi, com 130 votos. Marco Fanucchi, com 130 votos. Eu estou mandando, Roberto, eu estou mandando imprimir para vocês o resultado total, viu, Roberto? Então vocês vão receber. Marco Antônio Fanucchi, 130 distribuir. votos, é o primeiro. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, Heloísa Gomes de Lacerda Franco, com também 130 votos. Estão empatados, foram os desempates resolvidos por antiguidade. Em terceiro lugar, José Yunes. Ele está presente? 123 votos. 123 votos. Em quarto lugar, o nosso deputado, Ricardo Salles, com 112 votos. Ricardo Salles, com 112 votos. Em quinto lugar, nosso querido vice-comodoro, Frederico. Parabéns. Em sexto lugar, uma figura nova, mas também muito querida no clube, do Johannes, muito com bem. 109. Johannes. 109 muito votos. Bom. Tá? Em sétimo lugar, um ex-comodoro também muito benquisto, Arthur Mendes, 108 votos. Em oitavo lugar, outro ex-comodoro, Carlos Eduardo Macedo Costa, Cajo, com 104 votos. Em nono lugar, o Alberto Zucker, com 104 votos, empatado com Cajo e estão desempatados pela antiguidade. Em décimo lugar, o ex-comodoro, como? Desculpe, quem é esse outro? Em nono lugar, o Zucker, Alberto Zucker, com 104. Ele empatou com o Cajo, mas o Cajo pela antiguidade. O Cajo é mais antigo. É. Em décimo lugar, Ivan Lopes da Silva, com 95. Em 11º lugar, o Dirk, com 94. Em 12º lugar, a atual diretora social, Priscila Tamer, com 94 votos, empatada com o Dirk, mas por antiguidade o Dirk ficou acima. Em 13º lugar, o decano Roberto Moreira Lima, 93 votos, 13º. Em 14º, Vitor Luichenko, com 93 votos. Em 15º lugar, com Paulo Rosenthal, aqui presente também, com 92 votos. Parabéns. Em 16º lugar, o diretor Primo Barbieri. Primo. Aí, primo! Obrigado. Parabéns. Em 17º lugar, nosso excelente tesoureiro Paulo Palermo. Boa, Palermo. 18º lugar, o Gustavo Santos, também é um amigo querido. Em 19º lugar, Sérgio Canestrelli, com 81 votos. Só o Gustavo com 84 e o Canestrelli com 81. Em 20º lugar, o Marcelo Valland, que parece que é Morango, né? É o Morango, Morango, com 76 votos. Em 21º lugar, Roberto Posses, mais conhecido como Beto Posses, com 75 votos. Em 22º lugar, a nossa diretora de náutica, Suzana Pasternak, com 71 votos. 23º lugar, Gustavo Badaró, e também com 70 votos. E por último, dos titulares, o diretor de náutica, Marcelo Dottori. Não, Mauro Dottori, com 69 votos.
Eu pergunto para completar os efetivos ao senhor Comodoro, se o senhor completou o seu mandato conforme determina o estatuto, para o qual o senhor foi eleito. Completou. Então, em primeiro lugar, vamos dar posse ao Comodoro, que ocupa a 25ª cadeira, mas que é a cadeira nata do Conselho. Em seguida, eu vou dar posse aos demais. Eu passo agora a relação de suplentes, e serão todos empossados ao final. Então, nós temos o José Júlio Cardoso, com 68 votos, Laércio Farina, com 68 votos, Marcelo Canestrelli, também com 68 votos, todos desempatados por antiguidade. 28º lugar, a Rosana Gouveia, com 66 votos. O Joca, que é o João Sampaio Góes, com 65. O Aziz Constantino, com 53. Flávio Faruq, com 52, que é o seu Pimenta. O Luiz Carlos e Luiz Pucci, que está aqui presente. Então, no 32º lugar, também entra para suplente, com 49 votos. O Vaes, que acabou também de chegar, entra como suplente, com 48 votos. E Michele Hipólito, com 47 votos. Baiar Umbuzeiro, com 44 votos. E, por fim, terminando como 12º suplente, Rafael Barreira de Carvalho, com 30 votos. Então, o único que não alcançou a votação de classificação seria o Walter Sanches Pinto, que é o Popó. Então, dessa forma, senhores, é este o resultado? Alguém contesta alguma... Você falou, parece que Fanuc nessa última relação, isso daí? É o primeiro, Marco. Não, é Flávio Faruq. Faruq, não, nem é Faruq. Flávio. Não, o nome dele é Flávio Farcou. Não é Faruq, não é Faruq. E todo mundo conhece como o Seu Pimenta, aquele veleiro Seu Pimenta, ok? Então, senhores, se ninguém contesta a relação, a ordem, os resultados, eu declaro os eleitos empossados nesse momento, e já tendo empossado em primeiro lugar o Comodoro, que é o cargo, a cadeira 25, que é o cargo vitalício. Alguma questão, algum problema com relação ao resultado? Não? Muito bem. Nós vamos prosseguir com 2 procedimentos que são necessários. O primeiro é que nós temos uma agenda muito apertada para cumprir o estatuto que determina que até o dia 20 de abril o primeiro conselho, esse conselho agora eleito, ao qual eu dou as boas-vindas, os parabéns aos candidatos, a todos, inclusive independente da situação de eleição, mas esse conselho, pelo estatuto, tem que se reunir até o dia 20 de abril para eleger Comodoro, vice-comodoro, o presidente do Conselho, Comodoro, vice-comodoro, Comissão de Justiça e Conselho Fiscal. É uma condição estatutária. Para que essa agenda coubesse, esses candidatos têm que se candidatar 15 dias antes da convocação, da data da eleição. Então, o que ocorre? A data que sobrou era para ser o dia 20 de abril, mas é véspera de um feriado. Então, nós escolhemos antecipar para o dia 19 de abril, será a primeira reunião desse conselho, tá? E 15 dias antes, até 15 dias antes, os candidatos deverão apresentar as suas inscrições, que seria até às 18 horas do dia 3 de abril. Para que isso possa ocorrer, como o conselho anterior terminou o mandato, inclusive o próprio presidente do Conselho não foi candidato, não existe o presidente do Conselho para fazer a convocação. Então, tradicionalmente, eu tenho pedido em anos anteriores que a Assembleia me delegue poderes para convocar, tá, por uma falha, um lapso aí no Estatuto, e dessa forma eu estou emitindo a convocação que eu vou apresentar agora aos senhores, e todos os eleitos já saem daqui devidamente convocados. Todos de acordo? Então, com a delegação que me foi dada à Assembleia, edital de convocação do Conselho Deliberativo, triênio 2023 a 2026, primeira reunião ordinária, data
19/4/23. Eu vou pular aqui a parte de questões de estatuto e tudo mais. Ela vai ser realizada de forma presencial no dia 19 de abril. Vocês vão receber isso ainda hoje por e-mail, que eu mandei a secretaria preparar, que é uma quarta-feira, 19 horas em primeira convocação, 19h30 em segunda convocação, aqui na sede do IAT. Ordem do dia. Com base no artigo 55 e 60 do Estatuto Social e seus parágrafos, eleger em escrutínio secreto entre os seus membros, ou seja, o Conselho deverá eleger um dos conselheiros, dois, né, na realidade, o presidente e vice-presidente do Conselho com mandato de 3 anos, dando-lhe posse imediata, cabendo ao presidente eleito nomear o secretário. Isso significa que quem vai abrir a Assembleia sou eu, quem vai convocar e fazer essa eleição sou eu, e uma vez que o presidente estiver eleito, eu passo os trabalhos e o prosseguimento da Assembleia ao novo presidente, aquele que vocês escolheram, ok? Mas até ali sou eu que tenho que conduzir a eleição. Item B. Com base no artigo 60, parágrafo 1 do Estatuto Social, eleger em escrutínio secreto entre os candidatos regularmente inscritos, comodoro e vice-comodoro. Isso quer dizer o seguinte: para presidente e vice de conselho é preciso ser conselheiro. Para todos os demais cargos basta ser sócio maior de 21 anos ou 5 anos de clube nas condições estatutárias, tá? Com base, e letra C, com base no artigo 60 e 67 do Estatuto Social, eleger em escrutínio secreto entre os candidatos regularmente inscritos com mais de 5 anos, porque aqui ele exige 5 anos, 3 membros para efetivos e 3 suplentes do Conselho Fiscal. Com base no artigo 60 e 98, eleger os candidatos regularmente inscritos com 5 anos de clube para membros efetivos e 2 suplentes. Esse é o único caso que são 2 suplentes, a Comissão de Justiça. Seguindo na convocação, se eu receber, os senhores têm o seguinte: atendendo o disposto do artigo 60 do registro de candidatos, os diversos cargos eletivos devem ser formalizados por inscrição individual, observando as normas estatutárias, até às 18 horas do dia 3 de abril. Então, aqueles que quiserem se candidatar, conselheiros ou não, devem escrever até essa data. No dia seguinte desta Assembleia, ou seja, amanhã, no dia 30, a diretoria deverá dar amplo conhecimento a todo o quadro social, por meio do informativo, a realização das eleições aos cargos inscritos acima, B, C e D, da ordem do dia, bem como das exigências estatutárias, meios e prazos para inscrição dos associados interessados. Cabe lembrar que para esses cargos não é preciso ser conselheiro. Terceiro, na data 4/3, ou seja, é o primeiro dia seguinte ao encerramento das inscrições, após verificada a regularidade das inscrições recebidas, a Secretaria fará a divulgação dos nomes dos candidatos inscritos por envio de e-mails informativo e também pelo site do clube. Isto é para que a Secretaria dê conhecimento a todo o quadro social quem está se elegendo, quem está se candidatando. Todos os 25 membros do Conselho eleito, hoje em 29/3, ficam formalmente convocados nos termos desse edital, emitido ao final da Assembleia de 29/3, logo após o ato de posse. Só fiquei com uma dúvida, se for 4/3, eu entendi errado. 4/4, perfeito. Está 4/4, eu que li errado. Muito obrigado. E o prazo de encerramento é no dia 3, não, é no dia 3 e a comunicação de diretoria tem que fazer o dia 4. Tá? Então, todos os conselheiros ficam convocados a partir de agora. Esse edital de convocação deverá permanecer no quadro de aviso, na sede de Ilhabela, em São Paulo, para conhecimento de todos, a partir do dia 30, ou seja, de amanhã, até o dia 19, que é o dia da primeira reunião. Tá? Contando com a participação de todos os membros titulares do Conselho e eventuais candidatos ao cargo, subscrevo o presente, 29 de março, por delegação da Assembleia Geral, Flávio Oliva, presidente da Assembleia. Então, os senhores se dão por convocados e, nesse sentido, eu acredito que até a parte de eleição e posse, eu teria cumprido todas as exigências assemblares. O esclarecimento sobre a reunião, delegação, também está ok, edital de convocação. A Secretaria está emitindo agora aos
25 membros eleitos do Conselho, um memorial, este edital, para que todos recebam. Eu vou pedir licença aos senhores para fazer uma breve apresentação aqui. O resultado já foi colocado aqui? Ainda não? Não, mas já receberam. Eles já receberam. Não. Passou? Tá. Então, eu vou pedir para fazer uma breve apresentação aqui aos senhores, que não é muito usual, mas que eu me permito fazer. Uma pergunta, Flávio. Os associados já estão sabendo o resultado? Não, isso ainda não. A secretaria vai. Aí Não, a diretoria mas vai não há um divulgar. acompanhamento pelo. Quem tiver Sobre o assistindo a resultado. live, sim. Quem Ah, estiver sim. assistindo Tá, a live, tá sim. bom. Mas amanhã já a secretaria, Sim, por causa sim, da hora, claro. vai emitir, vai distribuir isso para todos, tá? Você me põe a primeira ficha na tela. Eu queria pedir licença a vocês, que eu fiz um convite hoje para um dos conselheiros mais... O que você está olhando aqui? Você não tem que ficar colando. Mas eu estou sem óculos, tá vendo? É só bom. curiosidade. Não. Eu tomei a liberdade de convidar o Alfredo Flandoli, que é conselheiro praticamente há 40 anos e resolveu não se candidatar agora por um problema de coluna e que estava com uma dificuldade de mobilização, talvez tenha que fazer uma pequena cirurgia, e eu consultando diretoria, consultando o presidente do conselho e muitos dos senhores, tomei a liberdade de chamá-lo aqui hoje, pedindo para que ele fosse meu secretário, acompanhasse, e para isso eu quero apresentar para vocês a ficha de inscrição dele no clube. Eu acho que ele não lembra mais disso. Olha, essa foto aqui é da primeira comunhão. Vamos lá. A ficha está aqui e ela tem algumas situações, algumas coisas interessantes. Ela data de uma aprovação de 11/7/1979. Os apresentantes são Roberto Moreira Lima e Flávio Oliva. Quer dizer, nós somos responsáveis, talvez, por esse ingresso. Mas quem trouxe o Alfredo para o clube e que o Alfredo participou de praticamente todos os conselhos a partir dos anos 80, início dos anos 80, em que o Roberto era Comodoro e eu também participei durante 14 anos de diretoria e conselho, mas o Alfredo participou praticamente de todas as reuniões de conselho. Nessa última reunião de conselho, o Alfredo não pôde ir porque estava com dores, estava fazendo infiltração e mandou uma justificativa, e o nosso estatuto não permite justificativa por falta. E o que eu fiz? Eu lancei presença. Eu fui... Então, nós vamos fazer uma cópia disso, fazer um quadro disso para te mandar, tá? E te fazer um agradecimento. Agora, nessa ficha aqui está melhor. Aliás, a Maria Lídia está muito bonita aqui, que é uma ficha um pouco mais Ela sempre esteve foi. e está, continua. Sempre foi, exatamente. Você fala isso para ela. Não, eu falo porque ela sempre foi, eu disse quando eu mostrei a ficha para todo mundo. E convidamos somente alguns amigos, algumas pessoas. No YouTube, eu só Bom, vou falar. bom. Esse está sendo passado no canal do Sim, YouTube. boa noite. Boa noite. Boa noite, senhores. Boa noite os dois. Nós estamos recebendo aqui o candidato mais votado, o Fanuc, e o Zucker, o Marco. Nós estamos ao vivo aqui, estamos entrando. Eu vou pedir a vocês aí comente depois. E eu tô apresentando aqui um breve histórico do Alfredo Flandoli, que você conhece muito bem. Senta aí. Que você conhece muito bem, com uma ficha dele. Senta. Parabéns. E estou apresentando a ficha de inscrição dele, aonde traz, que você chegar, nós estamos dizendo isso, que foi apresentado pelo Roberto Moreira Lima, que era amigo e trouxe ele para o clube, e por mim. Isso em 1979. Nesses 40 anos, quem acompanha isso como o Roberto, eu, o Zayunes, mesmo você, que entraram no clube até um pouco depois da gente, mas sabe da participação do Alfredo. O Alfredo sempre teve uma participação de conciliação,
O Alfredo sempre teve uma participação de receber os sócios, muito pouca gente sabe disso. Ele fazia parte de uma comissão de sindicância e se tornou muito conhecido no clube pela simpatia e pela forma que ele recebia. Vocês compram um título, entram para o Yacht Club, muitos dos senhores devem ter sido entrevistados por ele, e chegam aqui num lugar para uma entrevista de admissão. E imagina que vai ter perguntas, questionamento, que você faz aquilo. E a primeira coisa que o Alfredo falava para as pessoas é que falou: eu quero acertar a minha comissão. E que já estou lá. Você via... Pediu vinho, né? Eu ia falar isso. Então, ele sempre se colocou numa posição amistosa. Houvesse o que houvesse dentro de conselho, houvesse o que houvesse em sócio, e por muitas vezes o Alfredo foi solicitado a interferir em situações de brigas políticas, isso e aquilo, e não existe nenhuma facção, nenhum lado, nenhuma posição política que discorde do que eu estou dizendo. Eu queria só que o Roberto completasse aí alguma coisa, foi você que trouxe ele para cá. Então, tem que falar alto no microfone. Eu só queria, antes do Roberto falar, o seguinte, que na verdade eu não pude participar das últimas 2 reuniões no mesmo ato, porque eu não tinha realmente condições, sabe? Estava numa situação desconfortável. Então eu comuniquei isso não como um pedido de justificativa, fazendo uma ressalva, mas no sentido de expor por que eu não estaria presente nesses 2 atos, que eu sempre reputei como muito importantes, né, porque é obrigação nossa estar presente nesses atos, né? Então foi mais nesse sentido do que um pedido. Quem pôde ler o texto ou ouvir, dizer no sentido de que eu estava mais explicando o motivo do que pedindo uma justificativa, porque ao longo desses anos todos, realmente eu participei de todos os atos. Eu não me lembro de alguma falta, mas em todo caso isso é o que não importa, até porque, como eu disse, é uma obrigação. Mas então só esse esclarecimento. Não foi, na verdade, um pedido de justificativa, mas o meu objetivo era de dar uma explicação pela qual eu não estaria presente. Roberto. Meus amigos, é muito prazeroso falar do Alfredo Franco. Vem cá, Roberto, vem aqui junto com a gente, porque aí você fica mais perto. Consegue. Não, entra aqui atrás para você sair na câmera. Vem cá, aqui. Cuidado com a cadeira aí, Robertão. Tá aí. É muito prazeroso falar sobre essa figura incrível que é o Alfredo Franco. Amigo, irmão. Para vocês terem uma ideia, ele foi 2 vezes padrinho de 2 casamentos. É uma pessoa incrível, que o clube deve muito a ele. Ele foi desde 79, né? 79. Na qual eu vendi uma casa para ele com a obrigação dele comprar um título do clube. E ele comprou o título do clube e o clube conquistou uma figura ímpar, incrível. Uma pessoa que tem que ficar para os anais do clube. Ele foi conselheiro esse tempo todo, secretário, ele trabalhou na reforma estatutária, todas as vezes que foi chamado ele cumpriu. É um amigo dedicado, intelectual, é uma pessoa incrivelmente inteligente, culto, sob todos os aspectos, que eu tenho muita honra em saudá-lo como uma grande pessoa, uma grande conquista que o clube teve. Alfredo, venha como meu amigo, meu irmão, você é uma pessoa incrível, meus parabéns a você. Deus abençoe. Não precisa levantar, não precisa levantar. Ele está com um problema na coluna e vai operar agora, e se Deus quiser vai dar tudo certo e ele vai voltar a nos ajudar aqui no clube. Muito obrigado a vocês, Alfredo, muito obrigado. Eu te amo de paixão, viu? Não vou ser o 3º casamento, hein? Eu te amo. Obrigado, Roberto. É a primeira vez nos anais da minha vida que eu vi alguém falando bem nas costas.
Esse é o Alfredo. Esse é o Alfredo. Esse é o Alfredo. Coisa nas costas. Nada que seja do ar. Nada que seja Nós estamos no ar. Nada que seja, Nós estamos nada no que ar. seja do seu conhecimento. Então, por essa razão, eu tomei a liberdade hoje, com a aprovação aí tanto do presidente do conselho, que não tinha um jantar e já tinha avisado que não ia poder comparecer, como do Comodoro, de prestar essa merecida homenagem ao nosso amigo conselheiro, mas com uma história também muito prolífica dentro do clube, muito produtiva. E eu fico feliz isso. E por isso eu me justifiquei ao presidente do conselho que na última reunião do conselho que você não teve, eu como secretário do conselho, recebi a sua justificativa, que não era justificativa, que era só um informe que ia faltar, mas eu lhe dei presença. Muito obrigado, Flávio. Muito obrigado a você. Eu peço aí que vocês... Hoje... Desculpa, eu queria acrescentar mais uma coisa. Pois não. O excelente trabalho seu, do Paulo Luiz, de todos os companheiros que Vamos colocar isso no final, porque nós temos mais um item aqui, eu te peço, nós temos mais um item. Então, senhores, o Fanuc, pede para o Isaac dar um pulo aqui. Se me prepara. Aproveitando esse intervalo, quem quiser falar, continuar falando de mim, pode falar, fica à vontade. Viu? O que quiser, a verdade tem que ser dita, doa quem doer. Essa é a sua maior qualidade. Eu já sei qual é. Sem Que dúvida. agora nós temos um minuto. Me chama aqui. Põe a ficha dela aqui. Senta. Eu só fiz essa brincadeira por causa do intervalo. Senhores, eu tomei a liberdade de fazer uma segunda homenagem na data de hoje. Você vem aqui um pouquinho, Silvana? Eu tomei a liberdade. Vem aqui no meio de nós dois. Então, pera, pegar uma cadeira. Senhores, eu tomei a liberdade de fazer uma segunda homenagem, porque nós temos a cada 3 anos uma Assembleia Geral. É a forma, talvez, que a gente tenha de dar conhecimento, não só aos conselheiros, mas aos nossos sócios. A Silvana está conosco nada mais, nada menos do que 40 anos. Ela está conosco desde o dia 7 de fevereiro de 83. Então, agora, há uns 15 dias atrás, quase um mês atrás, ela completou 40 anos no clube. E eu, quando tomei conhecimento disso, assim como a comodoria, assim como a diretoria, combinamos de, pelo menos, homenageá-la nessa data e colocar os sócios e constar nas nossas atas de eleição, que eu acho que é o ápice das reuniões do clube, Assembleia Máxima do clube, de apresentar os nossos agradecimentos a você. Eu agradeço a oportunidade. Vem aqui, dá um microfone para Lógico que isso terão outras consequências de agradecimento, mas inicialmente eu quero apresentar o reconhecimento. E eu falo aqui, Silvana, em nome do quadro social. Eu hoje aqui represento o quadro social te agradece. Pessoal, boa noite. Fala alto que o microfone é baixo. Pode ligar. Boa noite a todos. Estive Mais comprometido com o Flávio de não falar. Hoje é o dia da eleição, talvez o momento mais importante do clube em termos sociais, administrativos, é o futuro do clube que está sendo projetado aqui. Então, parabenizando todos os conselheiros eleitos, suplentes, todos que participaram da eleição. Mas, Silvana, receba aqui meu carinho, muito obrigado, não como comodoro do clube, tá? Eu que te acompanho, te aborreço dia a dia, diariamente, via WhatsApp, que hoje em dia esse mundo eletrônico nos inferniza, né? Mas fica aqui o meu testemunho do associado Alex, da pessoa Alex, que esse clube é o que é, muito mais em razão das pessoas do que propriamente a instituição. Você faz essa instituição, está há 40 anos nesse clube, deve ter passado por todos os tipos de administração, todos os perfis de administradores e soube segurar tudo isso com muita prudência, muito carinho e um tratamento merecedor de todas as nossas homenagens, Silvana. Então,
fica aqui nosso muito, muito, muito obrigado. Em meu nome, em nome dos associados e Arte Clube de Ilhabela, a gente gostaria de deixar marcado, registrado e ressaltado o nosso reconhecimento por uma dedicação tão grande pelo nosso amado e Arte Clube de Ilhabela. Muito obrigado. Eu quero falar, obrigado, eu quero falar uma coisinha. Obrigado. Ele vai falar. Obrigado a você. Obrigado. Você está com o microfone, você pode falar. Um registrozinho que hoje eu me sinto agora duplamente homenageado, me sinto orgulhoso pelo fato da Silvana estar aqui e está sendo denunciado 40 anos, né? Porque há 40 anos, então era secretária, já naquela ocasião, a Mara, né? Lembro da Mara, né? E ela me ligou, enfim, em função da proximidade do trabalho que a gente desenvolvia e tal. Ô, Alfredo e tal, papapá, nós estamos com um problema sério aqui. Estamos precisando de uma auxiliar de secretaria, etc. e tal. Se o senhor tiver alguém para indicar, em função do seu trabalho em meio empresarial, papapá, pode ser que apareça alguém. Então eu falei, tá bom, Mara, eu era advogado de uma empresa naquela ocasião, tem um vínculo empregatício. E liguei para o departamento, chamava departamento pessoal antigamente, né? Agora é DRH, tem vários nomes, né? E naquela ocasião tinha recentemente sido escolhida uma pessoa que tinha um empate entre duas pessoas, poderia ser uma ou outra aquela que foi escolhida pela empresa, né? Então eu falei assim, bom, então você essa pessoa já está trabalhando aí, já foi aprovada e tudo mais. Se você poderia, falei até com o diretor da empresa, poderia fornecer o nome da outra candidata, etc. Né? Porque empatou mesmo, quer dizer, podia ser uma ou outra. Aí me forneceram o nome, endereço, etc., o contato, e esse contato foi feito pela Mara com a Silvana, que está presente aqui, está sendo homenageada. Me sinto, então, muito orgulhoso disso, né? E me sinto homenageado também, porque eu já sabia, né? Eu já imaginava. Quando eu convidei ele perguntou, Silvana vai estar aí? Ele vai. Eu falei, então eu vou. Hoje. Então, Obrigado. obrigado, Silvana. Obrigado a você. Obrigado, Silvana. Senhores, eu vou abrir agora um breve momento. O Roberto foi o primeiro a pedir a palavra para as manifestações do plenário e, em seguida, nós vamos encerrar a Assembleia. Então, primeiro o Roberto pediu. Somente para dizer, viu, Flávio, e dar meus parabéns à gestão de vocês no Conselho Deliberativo. Você foi uma pessoa exemplar. Você foi um secretário incrível, como sempre foi. Sempre chegando atrasado, sempre chegando de madrugada nas minhas reuniões. Mas chegando. Mas Chegando. eficiente. Fizemos um clube, e está aí o clube para a gente aproveitar, né? Perfeito. Você foi o nosso diretor, foi uma pessoa espetacular e continuou nessa missão daqui do Conselho. Eu dou os parabéns também para o Paulo Isola, que lamentavelmente não pôde estar aqui, e eu agradeço de coração tudo que vocês fizeram em prol do clube e em função do Conselho Deliberativo. Obrigado. Obrigado, Roberto. Quem mais quer fazer uso da palavra? Nosso primeiro colocado nas eleições, você pode vir aqui na frente. Também corintiano. Para aparecer na telinha. Eu não posso deixar. Tá ligado? Tá? Eu não posso deixar. Fala alto aqui, é meio fraco esse microfone. Não posso deixar de cumprimentar o Alfredo, especialmente pela dedicação dele de grandes trabalhos pelo clube, e o Flávio, que é realmente dedicado, né? Ele acabou substituindo o nosso querido Beto Rodrigues, que está aí, o Zezé, que está homenageado aqui, como outros tantos sócios que passaram. Eu acho Não que vai matá-lo, não. Não, um dia você sala também. Eu vou chegar à sala. Você ou a sala. Obviamente, eu tenho que agradecer os votos que eu tive. Eu acho que é um reconhecimento da história do clube, porque eu me sinto
muito feliz que todos os comodoros foram reeleitos e, junto com os comodoros, toda a diretoria do Alex, né? Gente que trabalhou esses 3 anos, o Alex desde a gestão Gandini, que também fez uma bela gestão. Desculpa, a gestão Zé Yuri, desculpa Zé. E depois na gestão Gandini, todos que fizeram uma boa gestão. Quero cumprimentar o presidente do conselho, o Paulo Isola, né? Que teve uma tarefa difícil de conduzir o conselho, mas saiu sempre muito bem, de uma forma muito educada e muito acordada. Então, essa é uma palavra, como mais votada, uma palavra de união pelo clube. Acho que as diferenças eleitorais sempre existem, faz parte da democracia, mas acabaram, né? A partir de agora, vamos estar todos no mesmo barco, no mesmo rumo, com o nosso Comodoro, para que o nosso clube fique cada vez maior. Muito obrigado, viu? Muito bem, mais alguém? Zé? Não? Mais alguém? Não. Leque já falou? Então, Paulo Palermo, não vai haver aumento de mensalidade. Né? Não. Senhores... Mas eu estou livre disso, sou veterano. Eu acredito que nós cumprimos a pauta integral de votação de uma forma tranquila. Foi uma das assembleias gerais mais tranquilas que nós tivemos. Eu faço um pedido a esse novo conselho que altere esse estatuto. Não é razoável ficar aqui 10, 12 horas, porque o estatuto exige que se abra ao meio-dia. Para isso a gente tem que chegar antes, e você vê que hoje já são 10 horas da noite. Uma assembleia com uma duração dessa não é producente. Eu acho que isso tem que ser revisto rapidamente dentro do estatuto para que seja uma coisa mais atuante, mais moderna. Eu quero agradecer ao presidente Paulo Isola, do Conselho, quero agradecer ao Comodoro Alex e vice pela gestão, esclarecer aqueles que não sabem, talvez não entendam esse processo, que o mandato do Comodoro e da diretoria e do vice permanece até o dia que for eleito a novo Comodoro. Então, o mandato deles não tem interrupção. Do Conselho, eu acredito, por uma falha de estatuto, deveria terminar o mandato de um Conselho na posse do outro. Mas existe um lapso aí que está mais... O novo está empossado, todo. Os 25 estão empossados e os suplentes estão empossados como suplentes. Tá? Então, quero agradecer os comodoros, quero agradecer os candidatos, quero agradecer aqueles sócios que vão, se dedicam, brigam, pedem voto, a gente sabe que isso dá trabalho, sabe que isso cria alguns conflitos, mas como falou que disso, isso tem que acabar hoje, a campanha terminou. Tá? Então, acho que nós temos que voltar a nos reunir, encontrar no clube com amigos, com ideias ou ideais diferentes, mas não podemos continuar com uma situação. E, por fim, uma situação de disputa. E, por fim, e acima de tudo, eu quero agradecer a confiança do quadro social de ter me delegado essa missão. Alguém tem mais alguma coisa a dizer? Não? Então, nada mais havendo, eu dou por encerrada a Assembleia. Agradeço. Muito bem.